novamente estamos juntos, sobre habitação. Agora estou na casa em Temporaí. Eu te mando um convite da Tatiana e do Padre Lacerda. Eu estou falando um pouquinho com vocês, conhecendo um pouquinho do trabalho lá sobre a habitação de interesse social. Eu e o Bruno já também uma vez um bate-bola, né? Estava bom, se você falar primeiro, vamos ver como está, porque aí nós vamos complementar um pouquinho, né? A Federação de Montes de Abreu, eu moro em São Gonçalo, sou uma secretária de São Gonçalo, ou seja, sou aqui da Diocese de Niterói, né? Sou casada, né? Tenho minha família, sou católica praticante, né? Sou paróquia Nossa Aparecida, no Patronato, e também tenho um trabalho de praticante. Então, eu vim prestar um pouquinho de experiência de trabalho, né, lá em Janeiro, lá eu estou contratada há 10 anos, e lá fui colocada, já comecei a trabalhar com uma habitação lá, né, lá no Espírito Forte. Então, a comunidade da gestão, né, ela nos convida a trabalhar sobre a questão da moradia, né, da comunidade de moradia. Falar de moradia não é apenas falar de casas, de construções, e sim de dignidade humana, de proteção familiar, né, de pertencimento de direito à cidade. Né? Então, a campanha, nesse sentido, ela nos coloca a olhar para a realidade concreta das pessoas, que muitas vezes vivem em condições precárias, em moradias inadequadas, ou em situações de insegurança habitacional. Né? Então, vem trazer um pouquinho de experiência, eu acho que é livro, né? Ele se localiza da Baixada Litorânea, aqui do Estado do Rio de Janeiro, né? E possui cerca de 46 mil habitantes, de pequeno para médio porte. E lá eu trabalho com uma habitação de direito social. E o que seria a habitação de direito social? Né? A moradia de direito social, uma política pública, voltada para famílias, que não possuem condições financeiras de acessar o mercado formal de habitação. Muitas famílias vivem com renda limitada e, se fosse depender do mercado imobiliário, né, exclusivamente para isso, dificilmente conseguiriam adquirir um imóvel. Como já bem falado aqui, né? Então, os programas de direito social são benefícios sociais sem contrapartida financeira. Então, vamos de forma clara, vamos mostrar aqui, né? São moradias, as pessoas que são contempladas, elas não pagam elas não pagam nem pela casa ou pelo terreno. A gente também, nós já podemos dar algumas doações de terreno, para que a pessoa construísse a sua moradia. Então, elas não pagam nem centavo por isso, né, por essa casa. É importante destacar que o benefício deve ser compreendido não como um favor ou como um assistencialismo, né? A gente não tem ainda muito pregnado em nossa lógica de mercado, né? De mercadoria em relação à moradia. Representam instrumentos de justiça social e de garantia de direito, voltada por desigualdades históricas no acesso à terra urbana e à moradia digna. Né? Então, quando o poder público investe em educação de direito social, ele está investindo na sociedade. Ele está sendo um bom exemplo disso, de mostra como isso teve um impacto no município. A política habitacional lá foi iniciada no final dos anos 90, com o prefeito Ramos Gaus, que também é o nosso prefeito atual, né? E ao longo dos anos foram desenvolvidos todos os loteamentos, né? Sem contrapartida financeira. A gente tem em torno de 10 loteamentos, a maioria com entrega de casas e outros com entrega de terrenos, né? Eles foram feitos alguns em parceria, alguns com o município, outros com parcerias com a SEAB e com outros construtores, com o Caixa Econômico Federal também, a gente tem na área com o Caixa Econômico. E um ponto interessante que acho que colhe um pouco que a gente veio conversando aqui hoje, nas aulas anteriores, né? Que alguns desses loteamentos hoje eles abrangem praticamente bairros inteiros, como Perimetral Leste, Redes Dallas, Parque da Libéria Sul, né? E eles existem de forma orgânica no município, né? Então, eles ficam em 3 distritos no município: Distrito do Centro, Professor Souza de Dourado,
E a maior parte deles não ficam de forma bem perto, né? Eles ficam dentro da cidade. As casas lá, elas ficam dentro da cidade. Algumas que ficam com os experimentos, mas o principal é no meio da cidade. Então, como isso fica dentro, né? Tudo de infraestrutura de lado de escola, lazer, saúde, tudo já tem orgânico dentro lá do município, né? E a gente também desenvolve acompanhamento com essas famílias também, né? Em totalização, eu trabalho da educação hoje, né? Infelizmente, a gente está organizando uma cadeia sem novos consultões, novos loteamentos, a gente teve algumas coisas que ficaram no estado. Então, a gente não tem construído critério sectorial mesmo no município pequeno, ele é enorme, né? Ele é muito grande. São outros desafios, nós estamos dentro de uma secretaria, que hoje nós estamos desenvolvendo dentro da Secretaria de Obras do município, né? E o principal desafio que nós temos é a captação de recursos, né? É a busca por financiamento, né? Então, não só dessas moradia, mas também como dessas melhorias sanitárias, melhorias nas casas, né? Seja externa, seja do banheiro, né? Como eu falou muito bem essa questão do banheiro, e eu trabalhando com a atuação de GT, eu trabalho com isso, né? Que vocês, professores sociais, então, quantas tem pessoas que não têm banheiro? Isso vai estar vivo, também é muito presente, né? Em alguns bairros mais periféricos, né? E eu acredito que também isso seja muito comum, e para a gente é algo quase impensável, né? Você pensar que uma pessoa não tem banheiro, né? Para fazer suas necessidades, né? Não só o caso do kit do valor de rua que você explicou, mas também a pessoa tem casa que não tem, né? O banheiro, quando a gente tem melhoria, a gente não é como na goteira do pé filão, mas existe também esse outro, né? Hoje no treinamento, né, através da nossa diretora, a Carol Bolzano, ela está em busca, né, a gente está se recompondo, a gente está em busca de se tornar uma secretaria, né, em busca de fundo, tem que ter uma estrutura, né, para a gente voltar a ter esse fundo. Hoje estamos no momento de se estruturar para poder buscar novos lojamentos. E também, a gente não pode deixar de falar, não seja fazer nenhuma no próprio trabalho que a gente desempenha lá, que é fundo social. O que seria isso, né? A gente tem uma engenheira que trabalha conosco, que ela monta plantas de casas de até 60 metros quadrados, pagamento único, para pessoas que já tenham o seu terreno, elas consigam construir as suas casas, né? Sem que essa planta, né, arquitetônica, ela sem custos, né? Sem custos fiscais. Então, também são um importante passo, trazendo uma fala como o online convocado, né? E as pessoas elas têm a necessidade também de construir as suas casas. Elas também querem poder construir, né? Então, construir os seus lares. E esse trabalho de saúde social ele é bem importante. Pode parecer uma coisa assim, simples, pequena, mas ela é de varia. Uma moradia digna, ela já tem impactos positivos em diversas dimensões da vida social. A criação de interesse social, ela está pensando na moradia para além da lógica de mercado. E sim, a moradia como direito de todos. Também, eu queria também trazer que a criação do Rio de Janeiro, talvez no Brasil, eu sempre fui muito associada com a parte financeira e a lógica mercantil, né? Sempre muito associado com essa questão como uma mercadoria, a casa, o acesso à casa como uma mercadoria, né? Então, seja produtivos SEAPs ou COAPs, né? Modalidades até como Minha Casa Minha Vida, que são como contrapartida financeira que eu estou fazendo, elas têm o seu valor, elas têm a sua importância, né? Que elas produzem de muita relevância, que muitas vezes permite que pessoas que não tenham acesso à moradia, elas consigam ter, né, acesso. E elas cumprem o seu papel social. Mas a educação não precisa ser pensada para além da lógica da mercadoria, para além da lógica, né? E avançar no campo da emancipação política das pessoas, né? Eu mesmo, como eu disse, eu morei no apartamento da Serra, né, lá em São Paulo, já minha irmã meus pais compraram aquele apartamento, e foi uma forma
pra gente, né? Porque que é o que eu vejo para conseguir na época. Então, a gente precisa pensar isso para além, né? Para além do financeiro. E esse é o espaço. Esse é o espaço perfeito para isso, né? A gente está aqui junto, pensando, a comunidade, ela propõe, ela promove isso, né? Eu também acho seria muito importante realmente ter mais pessoas além do Senhor, né? Para levar isso para a prefeitura, né? Todos os direitos dessa parceria da sociedade civil com a política pública, né? O estudo essencial para que isso tudo também se concretize. E a gente está aqui também para trazer esse debate para todos eles. Garantir moradia digna, ela significa garantir proteção social para as pessoas, né? E essa audiência pública para a gente debater soluções construir caminhos coletivos. Promover políticas de habitação de interesse social, investir em regularização fundiária, planejar o crescimento urbano e garantir os direitos à cidade, são formas concretas de praticar o princípio da fraternidade, né? Então, uma stratégia fraterna que ninguém excluído do direito de morar com dignidade, né? E esse espaço aqui, a moradia social, é um bom espaço para isso, né? A gente construir isso. Então, essa campanha, todo esse trabalho, nos convida a pensar que o trabalho com o outro, cuidar com o outro, uma vez que vive situação de vulnerabilidade, é um movimento ético e social. E a garantia de moradia digna é um ponto para isso. Eu finalizo chamando que falar de moradia digna é falar de um direito fundamental. É um elemento essencial para a construção de uma sociedade mais justa. Então, essa audiência, eu vou construir, para favorecer o debate, para a gente ampliar a participação social, é fundamental na construção da política pública, né? E ela se inspirar na novos trabalhos, novos caminhos, né? Para que a gente possa garantir caminhos com o direito de viver com dignidade. Falei rapidinho e é isso. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão.